Você vive repetindo os mesmos erros, sente o peso das mesmas correntes e no fim do dia se pergunta por que o ciclo nunca se quebra. A promessa de uma vida nova morre na primeira tentação da manhã, mas o que a palavra de Deus revela é que a libertação não vem de um esforço sobre-humano, mas de uma renovação profunda e contínua da sua mente. Deixe seu amém nos comentários se você busca a verdadeira libertação hoje e aproveite para se inscrever, garantindo que o seu coração seja fortalecido pela palavra todas as noites. Antes de fechar os olhos, tente silenciar não apenas o ambiente ao seu redor, mas as vozes internas que te convidam a recuar para o conhecido. Existe uma promessa real em Romanos 12:2 sobre a transformação pela renovação da mente. E é exatamente nesse espaço entre o dia que termina e o descanso que a alma precisa ser realinhada. O hábito que te prende hoje é apenas uma raiz que se fortaleceu com a sua concordância diária. Hoje, essa anuência precisa acabar. O primeiro passo para romper qualquer ciclo que te impede de viver o que Deus tem é reconhecer o custo emocional de cada recaída. Enquanto Napoleon Hill observava a persistência como chave para o sucesso, a Bíblia ensina que a persistência no erro é o caminho mais curto para a ruína espiritual. A primeira armadilha é acreditar que você tem controle absoluto sobre suas vontades. O fato é que quem não se submete à autoridade de Cristo acaba se tornando escravo das suas próprias inclinações. Se você está preso em hábitos de ira, impureza ou autossabotagem, entenda que a raiz desse comportamento não é apenas falta de força de vontade, mas um padrão de pensamento que nunca foi entregue ao altar de Deus. Muitos tentam mudar de vida confiando na própria energia, o que gera frustração quando o cansaço bate ou quando o primeiro obstáculo aparece. Esse é o momento em que a maioria desiste e diz: "Eu sou assim mesmo". Ocorre que essa é a maior mentira que você pode alimentar antes de dormir. A Bíblia é clara ao dizer que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Se elas ainda insistem em continuar vivas, é porque você tem guardado um espaço na sua casa mental para que elas descansem. O hábito é um caminho pavimentado no seu cérebro, e cada vez que você percorre esse caminho, ele se torna mais profundo. A única forma de bloquear essa estrada é parar de caminhar por ela e construir uma nova rota, pavimentada com a palavra e a obediência. Existe uma dúvida muito comum que paralisa quem busca essa mudança. É possível esquecer o passado se ele dói tanto? A resposta bíblica aponta para o esquecimento das coisas que ficam para trás, para prosseguir para o alvo. O problema é que o ser humano tem uma tendência neurótica de revisitar a própria miséria. Você gasta energia tentando entender por que caiu, em vez de olhar para quem te levanta. Quando a dúvida sobre a sua capacidade de mudança bater, lembre-se que a sua identidade em Cristo não é baseada no seu desempenho semanal, mas no sacrifício dele por você. Se você se define pelos seus vícios, você se torna o seu próprio carcereiro. Para romper, você precisa primeiro mudar a narrativa interna de quem você é, de escravo de um vício para filho resgatado que não pertence mais a essa lei. A segunda objeção que você pode sentir é a sensação de que o hábito é forte demais. Você sente que ele faz parte da sua natureza e que mudá-lo seria como amputar um membro. Aqui reside um ponto crucial. O hábito é uma estrutura de conforto. O cérebro humano, como explica a ciência observada na rotina, busca padrões para poupar energia. O vício, seja emocional ou de comportamento, oferece uma gratificação imediata, embora venenosa. O pecado, por mais terrível que seja, sempre promete algo que parece bom aos olhos num primeiro momento.
Reconhecer que o seu hábito tem uma função estratégica, ainda que destrutiva, permite que você o identifique e substitua. O pecado não é um acidente, é uma escolha que se automatizou. Se você não souber o gatilho que dispara esse hábito, se é a solidão, o medo do futuro, a carência de reconhecimento ou a preguiça, você nunca conseguirá combatê-lo. Identifique o momento exato em que a sua vontade enfraquece. É na solidão da noite? É no estresse do trabalho? É no contato com certas pessoas? Quando você mapeia o gatilho, você tira o hábito do campo do incontrolável e traz para o campo da responsabilidade. Uma terceira barreira é o medo do fracasso futuro. Muitas vezes você deixa de tentar mudar porque teme que, na semana que vem, estará exatamente na mesma posição, sentindo-se um hipócrita. O medo de não ser perfeito impede que a transformação aconteça. Mas entenda, a santificação, termo que a Bíblia usa para o crescimento diário, não é um evento único, mas um caminhar. Cair 7 vezes e levantar 8 não é um sinal de fracasso permanente. É o desenho do caminho de quem decidiu não desistir. O inimigo da sua alma quer que você se sinta tão culpado pelo erro de hoje que você desista da luta de amanhã. É por isso que o momento antes de dormir é tão estratégico. É quando o seu subconsciente processa tudo o que aconteceu no dia. Se você dormir cultivando a culpa, você acordará alimentando a derrota. Mude esse padrão. Inunde seus últimos pensamentos com a gratidão pela misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, mesmo quando você falhou à tarde. Por fim, a última objeção que muitas vezes ouvimos é o cansaço de ter que vigiar e orar. Parece pesado demais ter que manter a guarda alta 24 horas por dia. O segredo que a Bíblia ensina e que se alinha com a sabedoria da resiliência é a substituição. Você não se livra de um mau hábito apenas expulsando-o. Você deve preenchê-lo com algo melhor. Não adianta querer deixar de ser iracundo se você não busca a mansidão. Não adianta querer parar de mentir se você não busca amar a verdade acima de tudo. O vácuo deixado pelo mau hábito precisa ser ocupado pela prática da virtude. Caso contrário, o espírito imundo retorna com mais 7 piores que ele. A sua mente não tolera o vazio. Se você arranca um vício e não planta uma obediência em cima, o terreno continuará propenso a ervas daninhas. O que você tem colocado no lugar das horas que dedicava ao erro? Se a resposta for apenas nada, prepare-se, porque o erro voltará. Esta reflexão não é para te dar uma receita mágica de sucesso instantâneo ou para vender promessas vazias, mas para te colocar diante da verdade que liberta. O que acontece na sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E a qualidade dos seus pensamentos depende daquilo que você permite que entre na sua mente antes de qualquer decisão. Se você deixa sua mente ser o depósito de lixo do mundo durante o dia, não espere que, ao dormir, ela produza pensamentos de vida, paz e sabedoria. Muitos querem colher frutos de paz e disciplina, mas insistem em plantar sementes de ansiedade, comparações inúteis nas redes sociais e murmuração durante todo o dia. Você precisa filtrar. O que você tem lido, ouvido e assistido está diretamente ligado à facilidade com que você cede aos velhos hábitos. Se o seu input é pobre, sua saída não será de excelência. É um princípio inabalável da semeadura. A colheita sempre virá. Resta saber o que foi plantado nas entrelinhas do tempo que você desperdiçou. O homem que deseja ser sábio deve fugir da tentação, e não apenas pedir a Deus para resistir a ela enquanto se coloca no meio do fogo. Observe como o deserto funcionou para os grandes personagens bíblicos. Davi não escreveu os salmos mais profundos da história, em meio à agitação da corte, mas no isolamento, onde ele foi forçado a confrontar o próprio coração.
Quando você se retira para dormir, você entra no seu próprio deserto. É nesse momento que o silêncio se torna ensurdecedor e a verdade sobre quem você é começa a vir à tona. É aqui que muitos fogem. Alguns fogem para o celular, outros para filmes, outros para pensamentos incessantes de preocupação com o amanhã. Eles fogem porque não suportam o próprio encontro com Deus no silêncio da alma. Se você não conseguir estar bem consigo mesmo perante o Criador por 5 minutos, você nunca terá paz para romper com os vícios que te dominam. A disciplina começa com a coragem de encarar o seu próprio estado diante de Deus. Não há máscara, não há performance, não há o que os outros pensam. É você e aquele que vê o que é secreto. E o que é feito no secreto é o que determina a eficácia da sua vida pública. Se o seu secreto é corrupto, sua colheita será minguada. Há um conceito, muitas vezes esquecido pela pressa moderna, que é a guarda do coração. A Bíblia adverte que do coração procedem as fontes da vida. Se o manancial está poluído por hábitos de amargura, por contendas, por inveja, por orgulho ou por desejos que você mesmo admite serem destrutivos, não há como esperar que as suas ações sejam puras. E aqui entramos no âmago de como o rio e as escrituras convergem. O foco. Onde você coloca o seu foco, você coloca a sua energia. Se você foca na falta, na carência ou no pecado que te persegue, você o expande. Se você foca na promessa, no caráter de Deus e no propósito eterno para o qual foi criado, o hábito ruim começa a perder a sua força atrativa. Ele se torna o que realmente é, um espectro pequeno diante da glória de quem você nasceu para ser em Cristo. O hábito só sobrevive porque você alimenta a expectativa da satisfação dele. Quando você retira a expectativa, você esvazia a força do pecado. Reflita nesta calmaria que a noite proporciona sobre o que te prende. É a aprovação dos outros? É o desejo de controle sobre situações que apenas Deus pode resolver? É a incapacidade de perdoar a si mesmo por erros que Jesus já levou na cruz? A maior prisão é a da culpa não entregue. Enquanto você carregar o peso do ontem, não terá mãos livres para segurar o que Deus quer te dar hoje. Napoleão falava de queimar as pontes, de não deixar rota de fuga para o recuo. Na vida cristã, essa ponte é a cruz. Quando você decide com convicção que aquele comportamento antigo morreu com Cristo e que você não é mais devedor daquela dívida, a porta da cela se abre. A questão é, você vai continuar sentado lá dentro, olhando para a porta aberta com medo do que tem lá fora? Ou vai se levantar com a autoridade que o Espírito Santo te dá para caminhar em novidade de vida? O custo do seu conforto é a sua liberdade. Você precisará trocar a segurança do hábito conhecido pelo risco, às vezes desconfortável, da obediência radical a Deus. É esse desconforto que marca a mudança real. Se você não se sente incomodado pela sua condição atual, é porque você ainda não começou a se mover na direção do seu propósito. O hábito que te escraviza hoje é, na verdade, uma mentira embalada como se fosse necessária para a sua sobrevivência. O seu cérebro aprendeu a buscar essa recompensa para lidar com o estresse, mas essa é uma solução de curto prazo que gera um desastre de longo prazo. A sabedoria bíblica oferece algo muito superior, a paz que excede todo o entendimento, que não depende de circunstâncias ou de gratificações momentâneas, mas da certeza de quem está no comando. Quando você coloca a sua ansiedade, os seus desejos e as suas falhas diante de Deus, você transfere o peso que não é seu para os ombros dele. E é aqui que a rotina noturna muda completamente. Você para de tentar resolver o dia inteiro nos seus pensamentos antes de pegar no sono e aprende a confiar que Deus trabalha enquanto você descansa. A sua vigília muda de foco, de vigiar os problemas para vigiar a sua fé. Se a sua mente estiver ocupada com a palavra,
Não sobrará espaço para a sugestão do erro. A Bíblia ensina a meditar nela dia e noite, e isso não é um peso, é uma proteção. É a sua armadura. Como você pretende vencer a batalha espiritual, que não é contra a carne e o sangue, se você passa o dia desarmado? O hábito negativo é apenas o resultado de uma mente desprotegida e sem rumo claro. Talvez você pergunte, mas será que é tão simples assim? A simplicidade do Evangelho é o que o torna tão revolucionário e, ao mesmo tempo, tão difícil para o orgulho humano. O orgulho prefere fórmulas complexas, métodos inalcançáveis, rituais que fazem parecer que a mudança exige sacrifícios que só os santos conseguem fazer. A verdade, porém, é que a mudança começa com um ato de humilhação total. Admitir diante de Deus que você não pode vencer esse hábito sozinho é o início da vitória. A força que você tanto procura, que você acha que não tem, está disponível, mas só flui através de um canal, a dependência. Enquanto você estiver tentando provar a si mesmo ou aos outros que pode mudar pela sua própria força, você falhará. A soberba precede a queda. A queda é apenas o choque de realidade de que você não é autossuficiente como pensava. E, ironicamente, a sua maior derrota pode ser o ponto de partida para a sua maior vitória, desde que você a use para se humilhar diante do Pai e pedir o socorro que somente Ele pode dar. É exatamente isso que diferencia a mudança temporária de motivação humana da transformação duradoura pela graça de Cristo. Muitas vezes, a resistência que você sente em abandonar um hábito nocivo não nasce de uma falha de caráter, mas de uma falha de foco. Napoleon Hill sempre enfatizou que a mente é como uma terra fértil que não aceita repouso. Se você não planta a semente da retidão, as ervas daninhas dos velhos comportamentos ocuparão o espaço automaticamente. Pense numa pessoa que decide, numa noite de desespero, mudar de vida. Ela faz juras, anota resoluções e promete que amanhã será um dia diferente. Mas, ao acordar, o fluxo dos problemas e o peso da rotina empurram a mente de volta para o sulco antigo. O caminho neural, fortalecido por anos de repetição, clama pelo conhecido. É aqui que o elemento da intencionalidade espiritual, descrito nas Escrituras como o renovo da mente, se torna vital. A mente não consegue se manter vazia. Se você arranca o velho hábito, mas não insere algo de substancial para ocupar o vácuo atrairá a mesma coisa, talvez até com mais intensidade. A pergunta que surge na mente de quem deseja a transformação é: por que parece que estou lutando contra mim mesmo? A resposta está na natureza da nossa própria inclinação. A Bíblia descreve essa dualidade com clareza. A carne deseja algo, e o espírito deseja outra coisa, e essas duas forças entram em conflito constante. O erro comum é tentar vencer esse conflito com a própria força de vontade. É como tentar segurar o curso de um rio com as mãos nuas. Por um tempo, você consegue reter um pouco da água, mas a pressão aumenta, os braços cansam e a ruptura é inevitável e violenta. A verdadeira mudança, no entanto, não é sobre a força de vontade, mas sobre o deslocamento da vontade. É trocar o seu desejo pelo desejo de Deus. Quando você deseja o que Deus deseja para você, o peso da luta diminui, porque você para de nadar contra a corrente da própria criação. Imagine alguém que por anos busca conforto em vícios de comportamento, seja a ansiedade crônica, o hábito de se preocupar com o amanhã ou o comportamento reativo perante os outros. Toda noite essa pessoa tenta se convencer a parar. Ela acredita que a dica final, ou o novo método de produtividade, será o que dará a virada. Porém, falta o fundamento. Sem o alicerce naquilo que é imutável, qualquer estrutura de mudança é como casa construída na areia. Quando o primeiro vendaval da vida acontece, o hábito volta, não porque a pessoa é má,
mas porque a base não sustentava o peso da mudança. A fé em Deus não é um complemento para a sua força. Ela deve ser a própria fonte da qual sua força emana. Se você tem tentado vencer pelo autocontrole puramente humano, você está tentando colher figos em espinheiros. É um esforço exaustivo que ignora a lei espiritual da dependência. Existem 4 objeções que costumam barrar o progresso de quem lê este tipo de ensinamento e tenta colocar em prática. A primeira é a dúvida de que a mudança precisa ser imediata. As pessoas costumam dizer que se não pararam hoje, não pararão nunca, o que é uma mentira que serve apenas para desanimar. A Bíblia fala em crescer na graça. O processo é diário e a paciência com o próprio progresso é parte da fé. A segunda objeção é que o ambiente ao redor impede a mudança. É verdade que o ambiente influencia, mas o seu ambiente interno, a sua mente, é algo que você controla com a ajuda da palavra. A terceira objeção é o medo do fracasso. O medo, por definição, é o inverso da fé. Se você teme falhar, você já está prevendo o fracasso, e o medo acaba por atrair o que você tenta evitar. A quarta, e talvez a mais insidiosa, é acreditar que Deus não se importa com pequenos detalhes ou hábitos menores. Mas e se algo retira a sua paz e o impede de ser quem você foi chamado para ser, isso não é pequeno diante de Deus. O detalhe que você ignora pode ser justamente a âncora que prende o seu barco no porto do passado. Vamos aprofundar um ponto crucial: o papel do sono como um momento de entrega. Quando você se deita, sua mente entra em um estado de vulnerabilidade, mas também de receptividade. É nesse momento que os pensamentos de medo, angústia e derrota ganham um eco amplificado, se não forem filtrados. Se você vai para a cama assistindo ou ouvindo conteúdos que estimulam a ansiedade ou que reforçam padrões de autossuficiência e ganância, você está programando seu subconsciente para a batalha exaustiva. Em vez disso, a prática de meditar nas Escrituras ao deitar funciona como um reset espiritual. Ao entregar as preocupações do dia, você está na prática reconhecendo que Deus é o Senhor e não você. Esse pequeno ato, repetido todas as noites, treina sua psique para a dependência e para o repouso. O sono deixa de ser apenas uma pausa biológica e torna-se um exercício diário de entrega da soberania da sua vida para o Criador. A transformação profunda, aquela que altera seu caráter, acontece no nível que Hill chamaria de subconsciente e que a Bíblia descreve como a escrita da lei no coração. Observe como essa mudança altera sua perspectiva sobre o amanhã. Ao acordar, em vez de se sentir impelido a verificar o que sobrou da sua vontade própria, você desperta com a clareza de alguém que sabe a quem pertence. O velho hábito, esse padrão de pensamento que antes parecia um monstro inescapável, começa a perder a sua atração. Por quê? Porque a sua mente agora tem um novo centro de gravidade. Você não está mais lutando para não pecar ou para não errar. Você está correndo para permanecer na verdade. O foco deixa de ser o não fazer o mal e passa a ser o fazer o que é digno. Existe um abismo de diferença entre a motivação, que nasce do medo da punição, e a motivação que nasce do prazer na presença de Deus. Quem teme quer apenas se livrar da dor. Quem ama busca a transformação para honrar a sua nova identidade. Se você se sente preso no ciclo do remorso, entenda que o remorso é a energia que volta para si mesmo, enquanto o arrependimento é a energia que se volta para Deus. O remorso isola, o arrependimento aproxima. Muitos tentam usar a força de vontade como se ela fosse um músculo infinito, mas a energia mental humana é limitada, sujeita a cansaço e influências externas. O desespero que muitas vezes sentimos ao tentar mudar é um sinal de alerta de que estamos operando em um sistema de baixa autonomia.
Ao buscar a mudança pela via do Espírito, você se conecta a uma fonte que não se esgota. A constância não vem de um esforço estoico, mas de uma renovação contínua. É como alguém que, ao entender a importância da hidratação, não tenta beber toda a água que precisará para o mês em um único minuto, mas bebe um pouco a cada momento do dia. A constância na leitura da Bíblia, no tempo de quietude e na prática da gratidão, mesmo nas situações adversas, mantém o seu reservatório de fé cheio. E uma alma cheia não cobiça a lama dos hábitos antigos. Nunca subestime a capacidade da sua mente de se reformar quando confrontada com a verdade. Existe um tipo de reprogramação que ocorre quando a mente humana encontra as promessas eternas. Quando você, seriamente, lê que Deus é o seu pastor e nada lhe faltará, a sua mente começa a filtrar os problemas diários através desse filtro. A preocupação com a provisão, por exemplo, não desaparece magicamente, mas ela deixa de ser o comandante da sua vida. Você passa a ver as dificuldades como desafios superáveis na presença de quem detém o poder. E esse é o ponto de virada. Você para de ser a vítima das circunstâncias para se tornar o agente que caminha através delas. Cada vez que você resiste a um impulso habitual por causa de um princípio que você agora abraçou, um novo trilho é criado na sua mente. O cérebro se molda conforme o uso. Se você usar os mesmos circuitos da reclamação, do egoísmo ou da ansiedade, você está esculpindo em pedra a sua derrota. Se, ao contrário, você exercitar circuitos de gratidão, oração e obediência, você está esculpindo a sua liberdade. Considere agora o impacto disso na sua vida a longo prazo. Se cada dia for uma oportunidade de ser um pouco mais consciente dessa dependência espiritual, ao final de um ano você não será a mesma pessoa. O hábito, seja ele qual for, é uma sombra. A luz é a sua nova identidade em Cristo. Uma sombra não pode ser vencida por meio de golpes físicos. A única maneira de eliminar uma sombra é trazer a luz para o mesmo lugar onde ela se esconde. Ao invés de lutar contra o que você não quer ser, simplesmente se ocupe com o que você deve ser. Essa é a chave de Napoleão Hill, adaptada à sabedoria das Escrituras. Você se torna aquilo que domina a sua atenção. Se a sua atenção está no lixo dos velhos hábitos, você atrairá o cheiro e a presença deles. Se a sua atenção está na glória da palavra, você será transformado na semelhança do que contempla. É uma lei física, mas também uma lei espiritual. Você não escolhe os seus pensamentos aleatórios, mas escolhe o que alimenta a sua mente, e com isso determina a direção do seu foco. A liberdade, portanto, é um direito que se conquista a cada nova escolha consciente feita entre o sono e o despertar. Muitas vezes, acreditamos que a mudança de comportamento é uma questão de força de vontade bruta, aquele esforço esgotante de dizer não aos nossos impulsos mais baixos. Entretanto, a experiência prática e o que a própria palavra revela mostram que o esforço focado apenas na proibição tende a falhar. Napoleão Hill falava sobre a transmutação do desejo, sobre como direcionar o foco para algo superior para que o inferior perca o seu apelo. Quando você tenta simplesmente apagar um mau hábito, você cria um vácuo. E a natureza, tanto física quanto espiritual, detesta o vácuo. Se você remove a rotina do vício ou da mediocridade, mas não coloca um princípio transformador no lugar, o antigo padrão retornará com ainda mais força, como se buscasse ocupar o espaço que lhe era familiar. É por isso que o arrependimento, no seu sentido original, não é apenas se sentir mal pelo que fez, mas uma mudança completa de direção, um redirecionamento total da sua atenção. Imagine uma pessoa que vive sob o peso da ansiedade crônica.
Ela gasta horas de cada dia ruminando sobre falhas passadas ou cenários catastróficos que provavelmente nunca acontecerão. Para essa pessoa, o hábito não é apenas um comportamento, é uma paisagem mental perfeitamente desenhada. Tentar dizer para si mesma, eu preciso parar de ser ansiosa, é lutar contra a própria estrutura que ela construiu por anos. É como tentar derrubar uma muralha de pedra com as mãos nuas. O segredo que a Bíblia ensina e que Hill observou na mente das pessoas de sucesso é a substituição ativa. Em vez de focar na ansiedade para eliminá-la, comece a ocupar o território da mente com a oração. A cada vez que o medo surgir, em vez de nutri-lo com mais especulação, você despeja gratidão. É uma troca. É como um rio que é desviado. Você não precisa lutar contra a água que flui para o curso antigo. Você constrói um novo canal e, pouco a pouco, a correnteza encontra um caminho onde ela é levada para onde deveria ir desde o começo. Muitos perguntam se é possível realmente apagar as cicatrizes desses velhos modos de viver. A resposta é que o passado não desaparece, mas a sua relação com ele é completamente ressignificada pela soberania da luz. Quando você começa a cultivar a presença de Deus no silêncio da noite, esses velhos hábitos começam a perder o poder de despertar curiosidade em você. Você percebe que eles eram, na verdade, tentativas frustradas de preencher um vazio que só pode ser saciado pelo Criador. Perceba como isso tira um peso enorme dos seus ombros. Você não precisa mais ser o herói de uma história onde você é o salvador de si mesmo. Você se torna um mordomo dos seus próprios pensamentos. Você começa a vigiar a entrada da sua mente não como um carcereiro, mas como um jardineiro. O jardineiro não passa o dia lutando contra as ervas daninhas. Ele passa o dia cuidando das flores. Ao nutrir a terra certa, a planta indesejada simplesmente não encontra lugar para enraizar. Pense comigo na sutileza dos pequenos deslizes. Aquela reclamação que parece inofensiva antes de dormir, aquele sentimento de inveja que você mascara com justificativas, ou a preguiça que você chama de descanso necessário. Cada um desses momentos são pequenas sementes. E a lei da colheita é implacável. Aquilo que você planta na quietude do seu leito acaba germinando nos frutos do seu dia seguinte. Se você entrega a sua mente à murmuração quando o sol se põe, não espere colher otimismo e fé ao raiar do dia. A constância é o ingrediente invisível que a maioria ignora. As pessoas buscam resultados mágicos, como se uma única oração pudesse consertar anos de negligência espiritual. Mas o processo real de construção de caráter acontece na repetição. É o fio que você tece todas as noites que, ao final de uma vida, forma a veste de retidão que você usa diante das oportunidades. Existe uma armadilha, no entanto, que muitos encontram ao tentar implementar essa mudança: o perfeccionismo disfarçado de zelo. Você acredita que, se falhar um dia, se cair em um pensamento inútil ou se ceder a um hábito por uma noite, tudo está perdido. Isso é, ironicamente, outra forma de orgulho. É acreditar que a sua salvação ou a sua transformação depende estritamente da sua performance infalível. A sabedoria espiritual ensina o contrário. A sua transformação é sustentada pela graça, e a graça é o combustível que permite que você recomece, mesmo depois de uma noite de derrota. A sua capacidade de persistir após a queda é o maior testemunho da autoridade que a verdade exerce sobre você. Não é sobre nunca cair, é sobre não permitir que a queda se torne o seu local de moradia. Levantar-se imediatamente é o gesto mais poderoso que você pode oferecer como resposta à sua nova identidade. Ao considerar esses pontos, perceba como a sua responsabilidade aumenta. Agora que você compreende que seus pensamentos são os arquitetos dos seus hábitos e que os hábitos constroem o seu destino,
A negligência não é mais uma opção. Você não pode mais alegar ignorância sobre o efeito do seu foco. Tudo o que você retém na mente antes do sono se torna o solo onde suas preocupações vão buscar nutrientes durante o descanso. Por isso, a escolha de entregar esse momento a algo que seja edificante, que traga paz e que alinhe a sua alma aos propósitos eternos, é a decisão mais estratégica que você pode tomar. Não é apenas religiosidade, é uma questão de sanidade mental e de direcionamento espiritual para os seus dias. Você está colocando em ordem a casa da sua alma, removendo os entulhos e garantindo que o seu sono seja restaurado não apenas fisicamente, mas em sua essência profunda. O amanhã não é uma repetição inevitável do que passou. Ele é um território a ser conquistado pelo seu novo padrão de consciência, firmado naquilo que é imutável e verdadeiro. Cada desvio consciente que você fizer hoje, preferindo o silêncio da confiança ao ruído da preocupação, é um tijolo a mais na fortaleza da sua integridade futura. O sono que você busca hoje não é apenas o descanso biológico, mas a entrega consciente da sua própria vida nas mãos de quem tudo sustenta. A estratégia de não repetir hábitos que te prendem não começa pelo seu esforço humano, mas pela sua rendição total. Quando você silencia a mente e deixa de alimentar as preocupações com o peso do dia que passou, você abre espaço para que a palavra firme o seu coração no que é eterno. A verdade liberta, e essa libertação é mantida por decisões constantes de não ceder ao padrão antigo da ansiedade. Entenda que, se você se deitar hoje com um espírito entregue e uma mente guardada por essa confiança, o despertar de amanhã não será movido por hábitos herdados, mas pela direção clara que ele imprimiu em você enquanto você dormia. Este é o momento de selar o seu compromisso de não voltar para trás. Descanse na certeza de que a transformação que você almeja é um processo de renovação contínua. Feche seus olhos agora e entregue tudo ao Senhor. Pai, coloco em tuas mãos este dia e todas as minhas falhas. Eu escolho, de forma consciente, romper com os ciclos que me afastam da tua vontade. Que o teu Espírito Santo guarde minha mente durante este repouso e que, ao despertar, eu viva sob a luz da tua palavra e não sob a sombra dos hábitos do passado. Eu te entrego o controle absoluto da minha vida e descanso na promessa da tua paz, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração e te deu a clareza necessária para encarar o amanhã com esperança renovada, deixe o seu amém aqui nos comentários como um selo da sua decisão. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa romper com velhos hábitos para caminhar em uma vida nova. Inscreva-se no canal para continuarmos orando e refletindo juntos todos os dias, mantendo nosso foco no que é verdadeiro. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. Até o próximo encontro.